Boa noite, boa noite. Vamos ver se esse negócio está funcionando direito, se está tudo certo. Vamos ver. Se alguém for entrando aí, vai me avisando, vai me dizendo se está me ouvindo, se está tudo bem. Vamos começar aqui. Bom, vou começar aqui. À medida que o pessoal for chegando, vai me dando um oi aí, vai me dizendo se está tudo certo. Vamos lá. Primeiro, por que eu decidi, fazer essa sequência de lives, essa sequência de 14 lives? Para você poder me conhecer um pouco melhor, né? A primeira coisa é essa, para você poder me conhecer um pouco melhor. Boa noite, Andréia. Para você poder saber que tem muita gente que me acompanha hoje e que não sabe, né, da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, o que eu já fiz ou não fiz. Me conhece aí como coach já, mas não conhece a história antes, né? Então, essa sequência de lives é para contar um pouquinho também da minha história, é para falar para você o que eu penso. Então, vou deixar, já vou avisando, vou deixar a live aqui 24 horas, né? Depois eu vou subir ela no YouTube também. Mas é para te falar um pouquinho sobre o que eu penso, sobre como eu entendo o coaching, como eu trabalho, tirar bastante dúvida, né? Porque tem muita coisa ruim aí no mercado, tem muita piadinha, então eu quero esclarecer bastante as coisas. Vou poder hoje tirar algumas dúvidas com relação a isso. Vou deixar a caixa de pergunta também depois. Então, é para isso, assim. Para quem que eu quero falar, né, nessas lives? Eu quero falar para você que é coordenador, que é supervisor ou que é gerente, que é responsável por uma equipe. Pode ser de uma pessoa, né? Eu não sei se essa ficha já caiu para você, mas se você tem uma pessoa, né, um estagiário ou um trainee, por exemplo, um engenheiro júnior ou algum júnior sob a tua responsabilidade, você já exerce um cargo de liderança, né? Então, independente se hoje você tem uma pessoa aí sob a tua liderança, sob o teu comando aí, ou se você tem várias pessoas, dezenas de pessoas, centenas, não importa. Eu quero falar para você que está nesses cargos, tá? Eu vou trazer vários conceitos aqui. Se você está tendo problemas, por exemplo, de relacionamento com a tua equipe, vai ter bastante coisa aqui que eu vou falar com você e que você vai poder ter alguns insights, né, ter alguma ideia do porquê que isso está acontecendo. Vou falar também sobre alguns pensamentos que podem estar minando os teus resultados. Tá? Às vezes a gente não percebe, mas o nosso comportamento ele deriva dos nossos pensamentos. E aí isso pode estar minando o tipo de pensamento que você está tendo, pode estar te sabotando verdadeiramente, pode estar minando os teus resultados, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso para que você possa conhecer isso. Eu fiz uma colinha aqui, então quando eu estiver olhando assim para o lado é porque eu tô com a colinha, né, para não esquecer de te falar nada, porque eu quero te passar tudo do máximo possível. E eu vou trazer também alguns insights que eu tive com algumas entrevistas que eu fiz com alguns gestores, algumas pessoas que estão ou num cargo de coordenação ou que estão já num cargo de gerência. Eu tenho feito essas entrevistas, então eu vou trazer também algumas questões levantadas por eles, assim, aqui para você, para dividir isso com você. Vou trazer tudo aquilo que eu tenho estudado também sobre esse tema, sobre liderança, sobre diversas coisas,
coaching também, naquilo que eu julgar que é interessante que você saiba, para poder dividir com você, para que você possa levar esse conhecimento e para que você entenda, possa começar a enxergar um pouquinho também de como você pode fazer para ser um líder realmente que inspira, um líder inspirador mesmo para as pessoas, que eu tenho certeza que é isso que você deseja ser, tá bom? Então, para começar, eu já quero te pedir, se você conhece alguém que esteja num desses cargos, né, de supervisão, coordenação ou gerência, clica nesse botãozinho aí embaixo, encaminha essa live para que ele também possa assistir, para que essa pessoa também possa assistir, para que ela possa acompanhar esse conteúdo. Como eu falei, vai ficar disponibilizado, então já encaminha, porque se ele puder ver em outro horário, tenho certeza que vai ser bem bacana também. Deixa eu ver se eu tenho algum aviso para dar aqui mais no início. Se for interessante para você, você pode também pegar aí papel e caneta, porque pode ser que você tenha algum insight bacana, possa ter alguma ideia interessante, e até para anotar suas dúvidas, né? Porque eu vou deixar a caixa de pergunta lá nos stories depois, então você pode perguntar lá depois, né? Porque vai ficar complicado, né? Quando eu olho para baixo, eu estou olhando para os comentários e para o pessoal que está chegando aí. Boa noite Lu, boa noite Janine. Então, vou deixar a caixa de pergunta, então se você tiver aí algum papel para anotar as tuas perguntas ou, né, em algum lugar aí, para depois você colocar lá, porque eu vou responder todo mundo, tá bom? Que aí fica mais fácil. Então vamos lá. Eu queria contar primeiro um pouquinho da minha história para você. Caso você não saiba, né, eu vou te contar um pouquinho mais de detalhe aqui da minha história. Eu sou engenheira eletricista, né, de formação, e aí por isso que o tema dessa live é por que eu saí da engenharia para ser coach, né? Por que eu decidi sair da engenharia para ser coach? E aí, para eu te explicar isso, eu tenho que te falar que eu sou engenheira eletricista, formei pela UF aqui do Rio de Janeiro, né, de Niterói. Já tem quase 10 anos, então já tenho quase 10 anos na carreira de engenheira. A graduação é aquele perrengue, né, que quem fez engenharia conhece, enfim, qualquer graduação que é bem puxada. Foi, como qualquer graduação, foi bem complicado, né, foram vários perrengues. Eu lembro que a minha primeira prova na graduação eu tirei 0, né? Eu nunca tinha tirado uma nota abaixo de 6 na vida, na vida, né? E aí eu cheguei na graduação e logo a primeira nota foi de álgebra. Eu já tirei 0 de cara, assim. A turma inteira foi mal, mas quem foi muito bem tirou tipo 5 naquela prova, né? E dali começaram os perrengues e nunca mais terminaram, na real, né? Porque foram melhorar quando eu saí da graduação e tal, né? Então, aqueles perrengues que você conhece, que você está acostumado, que você sabe como é que é, né? Então, eu me formei, consegui me formar com 5 anos, passei por, né, um bando de coisa, um bando de perrengue, eu me enfrentei bastante coisa aí com todo mundo. Consegui me formar e aí fui, né, pro mercado de trabalho. E aí eu lembro que eu fiquei bastante em dúvida naquela época, né, do que eu ia fazer, se eu ia pro mestrado ou se eu ia pro mercado de trabalho logo de cara. Eu fiquei bastante tempo essa dúvida, assim, acabei me inscrevendo no mestrado e me inscrevendo também num processo seletivo para o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? Para quem não conhece, para quem não é da área. Acabei me inscrevendo nos 45 do segundo tempo, assim, foi bem em cima da hora. E acabei entrando. Entrei, né? Fiz todo o processo seletivo lá para trainee. Aí eu entrei lá no INS como trainee, assim, não tinha nem
Eu lembro que foi uma correria para pegar o CREA, porque não, né, precisava do CREA, mas a gente só se formava, que demora sempre um pouquinho, né, para sair o diploma e tudo. Então foi uma correria danada. E aí, mas eu consegui entrar, né? E foi bem legal, porque assim, para quem é de elétrica, né, da minha área de especialização, que é sistema de potência, essa empresa é uma empresa muito importante, né, dentro do setor. Então, desde do meio assim da faculdade, a gente começava a ouvir falar sobre ela e todo mundo meio que queria entrar, né? Todo mundo não, mas assim, muita gente gostaria e eu gostaria de entrar. E foi bem bacana isso, porque eu consegui entrar logo no começo, né? E aí comecei super animada e tal. Só que começaram a acontecer algumas coisas. Assim, o trabalho lá era muito legal. Até hoje eu gosto daquilo, né? É bem legal o que eu fazia lá. As pessoas com quem eu trabalhei lá até hoje são meus amigos. Até hoje eu converso com eles. Já voltei lá várias vezes depois que eu saí, né? Mas o que acontece? Alguma coisa começou a me incomodar ali. Eu não sabia o que era, né? Eu não sabia nem o que era, nem como é que eu podia fazer para saber o que era. Alguma coisa estava me incomodando. Eu lembro que uma coisa que me incomodava muito, que depois eu vim a entender o que era um valor meu, né? Eu vou falar mais sobre isso para vocês mais na frente. Era a questão do horário, aquela questão de você ter que entrar e ter que ficar lá X horas por dia. Pra mim, não tem nada de errado com isso, tá? Mas pra mim, aquilo não era legal. Eu não gostava. Me incomodava de alguma forma. Porque tendo, não tendo o que fazer, enfim, eu tinha que ficar lá naquele horário e aquilo me incomodava bastante. E aí, bem, o tempo foi passando, né? Foram 2 anos de trainee, eu aprendi muita coisa, foi um tempo muito legal. E aí tava chegando no final desse período, né, de trainee, e aí lá tem uma questão complicada de vaga, né? Então eu não sabia se eu ia continuar, se eu ia ser efetivada, né? Porque tem que ter vaga e tal, não sei o quê. Eu não sabia se eu ia ser efetivada ou não. Né? Porque não era só você fazer um bom trabalho, entende? Porque o INS ele é uma empresa que é meio pública, meio privada, assim, né? Então, só para não entrar muito no mérito, mas não é só uma questão de querer efetivar, entendeu? Precisava ter a vaga. Tem orçamento controlado e tudo. Enfim, acabou que o que aconteceu? Nessa de eu não saber se eu ia ser efetivado ou não, eu me inscrevi na UFRJ, né? No mestrado da UFRJ novamente, que eu tinha declinado, né? Assim que eu saí da faculdade. Como eu falei, eu me inscrevi no mestrado e fui para o processo seletivo, acabei sendo chamada para o INS, aí fui. Então, eu me inscrevi novamente. E aí eu fui aceita e tal, e aí ficou naquela. E aí, resultado, acabou que eu fui efetivada no INS, né? Comecei lá como engenheira júnior e, ao mesmo tempo, comecei o mestrado. E aí o que eu achava que já tinha sido perrengue na faculdade foi mais perrengue ainda, né? Porque eu tive que fazer as disciplinas do mestrado, todas trabalhando ainda, né? Ou quase todas, na verdade. Ficaram faltando 2, mas o primeiro ano inteiro do mestrado ele foi trabalhando, né? Na época eu não tinha filho, mas já era casada, né? E aí foi naquele ritmo de que qualquer pessoa que trabalha, né, numa empresa vai precisar fazer se quiser fazer qualquer, vamos dizer assim, especialização, né? Se você quiser hoje fazer um MBA, se você quiser fazer um mestrado, se você quiser fazer qualquer curso, muito provavelmente a tua empresa não te libera as horas, né? E no início para mim foi assim, depois até que ficou mais tranquilo, porque o INS liberava, mas você de alguma forma vai ter que compensar aquilo, né? E tem o horário que você vai estar na empresa, né? Então é bem complicado, porque você tem que
trabalhar e depois tem que virar uma chavinha e tem que estudar de noite até a hora que for preciso, e final de semana não existe, então é um ritmo bem puxado. Mas era necessário, porque era o que eu queria fazer, né? E tava tudo bem. E aí eu já quero te dizer isso, tá tudo bem se você entender que por algum tempo na sua carreira você vai sim precisar dar mais atenção para o teu lado profissional, né? Eu defendo muito o equilíbrio das coisas, né? O alinhamento, o equilíbrio entre o lado, né, pessoal e o lado profissional, não necessariamente em número de horas, porque é muito difícil que você consiga ficar o mesmo número de horas, né? Ninguém consegue ficar o mesmo número de horas com a família, assim, com filhos, que tem que ficar no trabalho. Obviamente, a gente fica muito mais tempo trabalhando. Mas eu acredito que dá para encontrar um equilíbrio de uma forma que você compense as coisas e se sinta plenamente realizado nos dois lados. Mas existem momentos em que você vai ter que dar, provavelmente, ou mais atenção para o lado pessoal ou mais atenção para o lado profissional. E aí, nesse momento, eu estava precisando dar mais atenção para o lado profissional. Então, não tinha mesmo final de semana, não tinha noite, era estudando o tempo inteiro, né? Passou esse ano e aí isso me ajudou muito a entender que o que eu realmente queria naquele momento era migrar para a carreira acadêmica, né? Então, no final desse ano, na verdade no início do ano seguinte, em março de 2013, aí eu pedi para sair lá da empresa onde eu trabalhava, né, do INS, pedi para sair e fui ficar com dedicação exclusiva, né, no mestrado. Aí eu terminei as matérias e segui. Eu lembro que na época foi bastante, assim, porque para quem não conhece, o INS é praticamente um emprego público, assim, é quase como se eu tivesse passado, na época pelo menos era assim, quase como se eu tivesse passado num concurso público, né? Então, quando eu saí, causou bastante espanto, vamos dizer assim, em muita gente, né? Até surpresa em muita gente. E aí, é outra coisa que eu quero te falar, né? Se você tem... muitas vezes a tua decisão, ela vai... sempre, né? Ela vai ser julgada pelos outros, e esse julgamento pode ser meio duro às vezes. Mas quando você tem certeza do que você quer, permanecer naquilo que você não quer é muito pior, né? Então, para mim, já estava muito ruim, não pelo ambiente, não pela empresa, mas porque eu entendi que não era aquilo que eu queria mais naquele momento. E aí eu decidi sair. E aí eu fui lá para a FRJ, fiquei no mestrado e tal, e no final desse ano eu engravidei, né? Do Pedro. Hoje o Pedro está com 5 anos e meio, e eu engravidei. E aí... perrengue ao cubo agora, porque aí tinha o mestrado, né, e eu tive que me afastar, né, obviamente, eu continuei trabalhando, na época eu estava dando aula no UFRJ para graduação, né, aula de elétrica para as outras engenharias, eu estava dando aula lá, eu estava em projeto de pesquisa, em 2 projetos de pesquisa, e estava no mestrado, então era coisa pra caramba para fazer, né? E aí, quando a gente descobriu, né, a gravidez, então eu comecei aos poucos a diminuir algumas coisas, parei de dar aula, né, depois eu não voltei, eu dei aula por 1 ano na graduação, e como eu tive que me afastar um pouco, e um dos projetos de pesquisa no qual a minha dissertação estava baseada continuou, quando eu voltei, eu tive que correr atrás do prejuízo, né? Como o povo fala. Então, aí eu tive que refazer bastante coisa e tal. Então, assim, foi bem atribulado, né? Com criança pequena e tal. Mas, de novo, quando você sabe o que você quer, você continua, né? Eu lembro que eu nem parava muito para pensar será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? Eu nem parava para pensar nisso, porque se eu parasse para pensar, eu não ia fazer. Então... eu segui e no final deu tudo certo,
Como eu falei outro dia, eu e o Pedro sobrevivemos, graças a Deus. O Alex, né, meu marido, também sobreviveu. Tá todo mundo bem, graças a Deus. E aí eu ingressei direto no doutorado, continuei lá. Fiz as matérias do doutorado e tal, e segui com a tese, né, com a pesquisa de tese do doutorado. E é aí que a gente começa a chegar no coaching, né? Quando eu estava no doutorado, até o momento, assim, até mais ou menos uns 3 anos assim do doutorado, estava caminhando 2 anos e pouco, 3 anos. Estava caminhando tudo bem. Até o momento, tudo que eu sabia, vamos dizer assim, eu tinha conseguido me virar com a minha própria força de vontade. Eu tinha passado por vários perrengues, como eu contei para vocês aqui resumidamente. Tinha passado por várias coisas já. E... deixa eu só dar boa noite aqui. Boa noite, Taz. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Theo Marques, eu acho. Pessoal, Wallace. Então, assim, eu já tinha passado por vários perrengues, mas eu tinha conseguido me virar. Eu tinha conseguido seguir em frente, né? Vamos dizer assim, fazer o que era preciso e tal. Só que chegou no doutorado e o que eu sabia, né, não estava mais sendo suficiente. Faltava alguma coisa. Eu comecei a sentir que eu precisava desenvolver alguma habilidade, algum tipo de habilidade que eu ainda não sabia exatamente o que era, que não era engenharia, sabe? Eu sabia que não era engenharia. E aí eu comecei a procurar algumas coisas sobre produtividade, fiz curso online de produtividade, comecei a assistir uns vídeos e tal, algumas coisas, e aí eu acabei chegando no coaching, né? Comecei a assistir alguns vídeos sobre coaching e tal, acabei chegando no coaching. E aí aconteceu uma coisa que é bem importante, que eu quero chamar a sua atenção aqui para isso, que é o seguinte: o que eu precisava naquele momento, na real? Eu precisava passar por um programa, por um processo de coaching para me ajudar a entender o que eu queria para minha vida, se era realmente o doutorado, se não era, e o que estava me impedindo de desenvolver o meu potencial máximo ali. Então o que eu precisava mesmo era passar por um programa de coaching. Só que eu não sabia disso, né? E aí o que eu acabei fazendo? O que muita gente acaba fazendo também, e acaba acontecendo, infelizmente, com muitas pessoas, e aí já é uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. Eu acabei fazendo uma formação em coaching, né? Eu me certifiquei como coach. Foi lá em maio de 2018, quando aconteceu tudo isso. Só que, como eu falei, não era o que eu precisava realmente. O que eu precisava realmente naquele momento era passar por um programa de coaching, tá? Mas eu fiz e pra mim deu certo. Porque eu descobri uma profissão na qual eu queria trabalhar. Pra mim deu certo. Mas aí eu fiz esse caminho meio inverso, né? Primeiro eu fiz a formação, né? A certificação, formação que a gente chama, a certificação em coaching. Mas aí assim que eu saí dessa formação, eu fui procurar uma coach, né? No caso foi a Flávia Cobal, que foi minha coach, minha mentora por muito tempo. E eu fui procurar e fui passar realmente por um processo, por um programa de coaching com ela, certo? De lá pra cá eu passei por esse e por mais por esse coaching individual, onde eu fui cliente, e depois eu passei por um em grupo, onde eu também fui cliente, tá? Então, ao longo desses processos de coaching que eu passei como cliente, aí eu comecei a entender que a engenharia já não era mais o lugar onde eu queria estar. Já não era mais o que eu queria fazer. Porque, entenda uma coisa, hoje se fala muito em propósito, né? Propósito de vida, propósito, meu Deus, qual é o meu propósito, qual é a minha missão de vida. Só que assim, como é que eu penso? O teu propósito é o teu propósito do momento. Se o teu propósito do momento já for o teu propósito da vida inteira, ótimo. Mas se não for, tá tudo bem. Né? Ver o que aconteceu comigo. Foi mudando.
E muitas vezes isso acontece porque a gente vai mudando. Então eu fui percebendo que eu tinha mudado muito e que as minhas prioridades elas tinham mudado muito. Aí eu entendi aquilo que eu falei lá atrás, que dentro do mundo corporativo os meus valores, né, que eu tenho valor de liberdade, então batia no meu valor de liberdade, é por isso que eu não gostava de ficar lá pelas horas que tinha que ficar, por mais que eu gostasse do... Olha, eu gostava do lugar, eu gostava do trabalho e eu gostava das pessoas. E mesmo assim me incomodava. Então, assim, não é um caso de que eu não gostava de estar lá em si. Eu não gostava... Não é que eu não gostava, me incomodava. E depois eu fui entender que era o meu valor de liberdade, tá? Que é um dos meus valores principais. Então, por isso que me incomodava, porque às vezes, por exemplo, às vezes eu já tinha feito o que eu tinha que fazer, queria sair de lá e não podia. E isso me matava. Hoje eu tenho essa liberdade, né, com essa profissão. Então, eu fui entendendo tudo isso. É isso aí, Ulisses, você não tem que ficar preso num caminho, é isso mesmo, né? Então, é entender isso, né, que o teu propósito ele pode mudar. E foi o que aconteceu comigo naquele momento. E aí, além disso, eu comecei a atender, né? A partir do momento que eu tinha certificação e que eu comecei a passar por processo de coaching, também eu comecei a atender. Mais ou menos ao mesmo tempo, como coach. E aí, foi outra coisa que foi decisiva, né? Porque eu fui vendo, eu fui experimentando essa realidade. Então eu fui atendendo, eu fui vendo, e à medida que eu ia vendo os resultados dos meus clientes, né, eles alcançando o que eles queriam, eles desbloqueando as travas deles, né, que eu já vou explicar para você mais na frente o que é o coaching, mas é muito isso, a gente desbloqueia a pessoa naquele objetivo que ela tem. Então, quando eu via esses resultados sendo alcançados, né, sem falar o nome de ninguém, né, porque o coaching é confidencial, mas eu tive um cliente que, por exemplo, ele tinha estudado junto comigo, tem até o depoimento dele no meu Instagram, né, então eu posso falar. Ele tinha estudado junto comigo, só que ele tinha ido para uma outra área, ele tinha ido para a área de petróleo e ele estava querendo voltar, então o programa dele, né, o processo dele foi para ele decidir o que ele faria da carreira dele. Então ele decidiu, hoje ele está super feliz lá fazendo o que ele queria fazer. Um outro cliente estava desanimado no doutorado, hoje ele já é doutor. Então, assim, eu fui vendo essas coisas acontecerem e fui entendendo que era isso que eu queria fazer. E aí, só que né, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre perfil de comportamento, né? Já dando spoiler aqui das próximas lives, eu vou falar um pouquinho sobre perfil de comportamento e eu vou explicar, né? Vou falar do meu. E eu sou um tipo, só para resumir, eu sou um tipo de pessoa que demora mesmo um pouquinho para tomar decisão. E nesse caso, eu demorei mesmo para entender, não foi uma coisa que eu fiquei prorrogando, sabe? Foi uma coisa que demorou para cair a ficha para eu realmente entender, porque afinal eram 10 anos quase de uma carreira sólida na engenharia, né? Então já para tirar aquela coisa que o pessoal gosta de fazer piada, que coach não deu certo na outra profissão e aí resolveu ser coach. Bom, a maioria que eu conheço não é assim, tá? Os meus amigos não são assim, os meus amigos coach não são assim e eu não sou assim, né? Já te contei um pouquinho que é a respeito da minha história, então já dá pra ver. Então era uma carreira importante que eu, não vou dizer que eu abri mão, né? Mas que eu deixei pra me dedicar ao coaching. E eu tava no doutorado, né? Então eu saí sem finalizar, porque eu entendi que não tinha mais propósito. E aí na hora que, pra mim, perde o propósito, eu não consigo ficar fazendo por fazer, porque tem que terminar. E eu vi que eu tava fazendo isso, que eu tava fazendo alguma coisa pra constar, que não era realmente mais aquilo que eu queria. Então quando eu entendi isso, aí eu saí, tá? Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, só um instantinho. Ah, Lu, fortaleci meu propósito com a sua ajuda. Obrigada, sua linda.
Pois é, André, eu também sou bastante racional. Então, a gente fica considerando muita coisa, né? A gente vai falar sobre isso também. A gente fica considerando bastante coisa e aí analisando e acaba demorando um pouco mais, né? Não de propósito, mas porque realmente a gente precisa desse tempo, né? E aí, finalmente, eu migrei para o coaching, né? 1 ano depois, eu tô olhando aqui a minha colinha, que eu falei para vocês que eu tenho, que eu fiz. Aí 1 ano depois, mais ou menos, que foi agora no meio desse ano, no meio de 2019, aí eu migrei definitivamente para o coaching, saí, entendi que não era aquilo que eu queria. E aí, como eu falei, esse é um dos motivos de eu estar fazendo essa série de lives, que é para vocês conhecerem, não só quem está aqui ao vivo, mas como eu falei, vai ficar gravado, então o pessoal vai poder assistir, você vai poder encaminhar. Aliás, de novo, se quem está aqui conhece alguém, seja supervisor, coordenador, gerente, encaminhe essa live aqui, para que ele também ela também possa acompanhar aqui com a gente, tá bom? E aí, o que eu quero falar aqui com você também? Eu falei que um dos objetivos era esclarecer um pouco a bagunça que o povo faz com o coaching, né? Então, eu quero te explicar aqui um pouquinho as diferenças de coaching, de mentoria, de terapia e de consultoria, tá? Que são as principais confusões que acontecem aí, e eu vou aproveitar para explicar um pouquinho também de como que eu trabalho, tá? Vamos lá. Vamos começar pelo que não é, tá? O que não é coaching, né? Vamos começar pelo que não é coaching. Primeiro que não é terapia, tá? Eu não sei que raio botaram lá na novela, não tem nada a ver aquilo. O coaching, da forma que eu trabalho, ele é muito mais próximo de administração, por exemplo. Tem algumas coisas da administração que a gente usa, mas também não é administração, tá? Mas assim, é muito mais próximo de uma administração do que de uma terapia, por exemplo, seja qual for o tipo de terapia, tá? Seja psicologia, seja essas terapias holísticas, o povo faz um pouco de mistura, mas essa não é a forma como eu trabalho, tá? Eu trabalho com coaching purinho, e eu vou explicar pra vocês. Então já tira isso, né? Não é terapia. Por que não é terapia? O coaching, ele é do presente orientado para o futuro. Então a gente escuta o problema do cliente, claro, a gente vai ouvir, a gente vai trabalhar naquilo, mas você não vai ficar numa sessão de coaching procurando cavar, sei lá, o problema. Desculpa se eu não falo da forma certa, nessa não é a minha especialidade, mas assim, a gente não vai ficar remexendo naquilo para entender, que eu considero super importante, tá? Eu tenho uma grande amiga psicóloga, eu respeito muito essa profissão e todas as outras, mas o coaching não é isso. Simplesmente o coaching não é isso, tá? E não tem nada a ver. A gente não vai ficar remoendo coisas, não vai ficar procurando entender o que aconteceu, por que aconteceu. A gente não vai ficar olhando para o passado e a gente não, de forma nenhuma, você vai tratar depressão, nem nenhum tipo de transtorno assim, psicológico ou até psiquiátrico, de forma nenhuma. Isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado, que eu observo se o cliente, a pessoa me procurou. Então, uma das primeiras coisas que eu faço, fiz isso hoje, inclusive, né? É entender se a pessoa está no momento de coaching. Então, uma das coisas é entender se a pessoa é realmente um cliente de coaching, ou se ele você precisa de alguma dessas outras coisas que eu vou falar, entre elas a terapia. Então, se eu vejo que a pessoa está voltando muito isso já aconteceu, tá? Já aconteceu com uma pessoa que eu iniciei o processo, e aí eu falei assim, olha, nesse momento você precisa de um acompanhamento de um psicólogo. Vai procurar um psicólogo, porque esse profissional ele vai poder te ajudar agora, tá? Porque a gente precisa ter muito cuidado, que é um ser humano, né, que está ali na nossa frente, é uma responsabilidade muito grande, então eu tenho muito esse cuidado quanto a isso. Então, de novo, se ficar alguma dúvida para você, pode colocar aqui ou pode botar lá depois na caixa de perguntas, que é até melhor,
porque aí eu posso compartilhar com mais pessoas. Então, assim, não é terapia. Não é, de nenhuma forma é terapia, tá bom? É a mesma coisa de você dizer que arquitetura e engenharia civil são a mesma coisa. Entende? A única coisa que coaching e terapia tem em comum é o ser humano. Tá? Então, e aí entraria várias outras profissões e, enfim, é uma confusão danada, não tem nada a ver. Então, agora em diante, você já pode falar, para quem te falar isso, você já pode falar que assistiu a live da Thalita Moura aqui falando e ela falou que não tem nada a ver, tá bom? Próxima coisa, consultoria. Consultoria é o seguinte, quando uma empresa, por exemplo, que é mais fácil de entender, né? Uma empresa, ela chama um consultor, o consultor vai lá e ele resolve aquele problema ali, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar, que é fácil de entender, são consultoria tributária, por exemplo. Você não quer aprender a fazer aquilo. Você não quer aprender. Então você chama um consultor, ele vai lá, entende a tua empresa, resolve o teu problema e te entrega a solução, tudo resolvido. Pronto. Você tem um problema de novo, você tem que ir lá e chamar aquele consultor novamente, né? Para que ele possa resolver novamente aquele problema. E sempre que isso acontecer, né, ele vai lá e ele resolve aquele problema para você, se for uma coisa recorrente. Ou então ele vai resolver outras coisas, mas o fato é que você não se envolve na solução e você não faz. Na mentoria, né, isso é consultoria. Na mentoria, e aí eu acho que é a que mais se confunde com coaching, inclusive em livros você encontra algumas confusões. Existem autores que defendem uma coisa, outros autores que defendem outra. Eu vou te explicar aqui como que eu entendo, tá? Mentoria. Mentoria, o cara tem que ter exercido aquela profissão ou tem que ter tido sucesso naquela questão que ele quer te mentorar, que ele quer te ensinar. Então, por exemplo, dentro de empresas isso acontece muito. Que é o quê? Vamos supor que eu sou gerente, tá? E eu quero alcançar um cargo de diretor. Eu posso ter um mentor que precisa ser quem? Alguém que está num cargo de diretoria já, ou que já passou por um cargo de diretoria e vai me mentorar naquilo ali. Ou seja, o mentor, ele te diz o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então ele vai te dizer o caminho, vai te dizer o que fazer. Então ele vira para você e fala, olha, fulano, faz isso, faz aquilo porque dá certo, não faz isso. Ele pode até falar assim, olha, tenta isso aqui, que isso aqui comigo funcionou, mas ele vai te dar o caminho, ele vai te dar o caminho. Tá? E essa é a principal diferença para o coaching. No coaching, a gente não fala o caminho. A gente não te diz o que tem que fazer. Então, quando o nego fica fazendo piadinha, de novo, dizendo que o coach não teve sucesso na profissão dele, agora ele quer vir aqui me dizer o que eu tenho que fazer da minha vida. Cara, brother, isso é uma piada que, tipo, é daquelas, era pra rir, porque, tipo, o cara não faz a menor ideia do que ele tá falando. Porque não tem o menor sentido. O coach, ele não precisa ter passado por aquele cargo, ele não precisa ter exercido aquela profissão. Eu nunca joguei tênis na vida. Se eu quiser ser coach esportivo de tênis, eu posso. Por quê? O coach, ele tem que saber o quê? Ele tem que saber treinar pessoas. Treinar para desbloquear o potencial daquela pessoa, naquele caso específico, tá? Então, se eu sou coach de gestores, de supervisores, de coordenadores, eu não preciso ter exercido nenhum desses cargos. Eu preciso saber coaching. E eu preciso me importar com as pessoas que eu vou atender. De que forma? Estudando. É claro que, assim, estudando o coaching em si, a metodologia do coaching em si, e estudando o assunto que no meu caso é liderança. Então, assim, se não é porque a pessoa passou, por exemplo, 10 anos no corporativo que ela vai saber
todos os problemas pelos quais um gerente pode passar, por exemplo. Mesmo que ela tenha ficado lá 10 anos no cargo de gerente. Porque ela conhece aquela realidade específica, aquela realidade ali pela qual ela passou. Então, assim, se foi numa empresa privada, é uma coisa. Se foi num cargo público, é outra coisa, a dinâmica é diferente. Às vezes, mesmo sendo em empresa privada, a dinâmica é diferente de uma empresa para outra, de um setor para o outro. Então, assim, se o cara não estudar, se ele não for pesquisar, se ele não for estudar, ele não vai saber também. Ele pode ser um coach muito pior do que aquele que nunca teve num cargo de gerência, por exemplo, mas que estuda a metodologia, que estuda o assunto, que pesquisa, que se informa sobre o mercado de trabalho, né, que tá sempre, que faz entrevistas com outras pessoas, que procura entender, que procura acompanhar, que procura conhecer aquela realidade de uma forma o mais profunda possível. Para quê? Para que a gente possa fazer as melhores perguntas, né? O coaching, se eu pudesse resumir para você, seria assim: a gente pergunta para te colocar em perspectiva diante da tua situação, daquela tua questão, né? Então, assim, quando você quiser passar por um programa de coaching, você precisa ter alguma questão para resolver, tá? Podem ser infinitas questões, mas você precisa resolver algum problema, vamos colocar assim. E aí, para resolver aquele teu problema, para chegar lá onde você quer, para realizar aquilo que você quer, para entender o que você quer da tua carreira, para ser um líder melhor, para ser um gestor melhor da tua equipe, para resolver o problema de relacionamento que você está tendo dentro da tua equipe, enfim, o problema que você tiver, aí você vai passar por um programa de coaching. E aí, nesse programa, eu como coach, eu vou fazer o quê? Eu vou te perguntar, eu vou explorar com você a tua realidade, o que está acontecendo, eu vou explorar com você quais são as opções que você tem, quais são os planos de ação que você pode fazer, e ali eu vou te acompanhando, e é lógico que não é só perguntar de qualquer jeito, né? Existe uma estrutura, existem linhas de coaching, existe metodologia para que essas perguntas sejam feitas de forma estruturada, né? Sair perguntando qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Mas é você saber o que você está perguntando, e é por isso que é importante que o coach não necessariamente tenha exercido a mesma função que você, mas que ele entenda do teu mundo, que ele procure entender, que ele pesquise sobre isso, né? Que ele estude sobre isso, tá? Então, de novo, se eu pudesse resumir para você, o coaching são perguntas que vão te colocar em perspectiva, que vão te fazer olhar sobre outro ângulo aquela situação, que vão te fazer pensar de outra forma. Muitas vezes são coisas óbvias, só que o óbvio tá tão na nossa cara que a gente não enxerga. Isso aconteceu comigo nos processos de coaching que eu passei, tá acontecendo na mentoria que eu tô atualmente. Então, muitas vezes, o coach ele te ajuda a enxergar o óbvio. E é para isso mesmo. Não só isso, né? Porque tem muita coisa também que a gente nem parou para pensar, e o coach vai lá, pergunta, e você, naquela hora que é feita aquela pergunta, que você entende, que você começa a pensar sobre aquilo. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa sobre isso. Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem colocar aqui para mim, que eu já respondo agora. Me diz aí se ficou claro essa questão da terapia, da mentoria, da consultoria, do coaching, se vocês conseguiram entender, se ficou tudo bem, né? Quem está aqui ao vivo. E aí, de novo, assim, essa primeira live era para contar um pouquinho da minha história para vocês, era para que vocês me soubessem o que aconteceu, né, para eu ter saído lá, quem sou eu, de onde eu vim, para eu ter saído da engenharia e ter vindo para o coaching, por quê, o que isso aconteceu, conhecer um pouquinho da minha história, e também para esclarecer já de cara essas questões do que é coaching, do que não é coaching, para que vocês já possam ter isso claro para vocês, e para que vocês possam
ajudar também a esclarecer, né, da próxima vez que alguém comentar alguma coisa, você possa dizer, você possa encaminhar essa live para essa pessoa. E aí, as próximas lives, né, que vão acontecer nesse mesmo horário, voltando, como é que vai acontecer? Eu vou deixar essa aqui salva, né, lá pelas 24 horas, só que aí o que acontece? Como eu não tenho 10 mil seguidores ainda, eu não vou conseguir deixar no IGTV, tá? Então, o que eu vou fazer? Passadas essas 24 horas, eu vou subir lá no meu canal do YouTube. E eu vou botar o link do canal do YouTube lá na bio, tá? Então, lá na bio tem o Linktree, né, que são vários linkzinhos. E ali você vai poder acessar o meu canal do YouTube para assistir a live ou para poder encaminhar a live para alguém se você quiser. E você também, se você quiser ser avisado sobre as próximas lives, basta você entrar lá na minha lista de transmissão. Então vai lá no link da minha bio e clica lá para entrar na lista de transmissão, porque aí eu vou avisar sempre, todos os dias eu vou avisar meia hora antes, vou avisar que eu estou entrando no ar, então porque muitas vezes a gente acaba esquecendo mesmo, vai fazendo outras coisas e acaba passando. Então, eu vou avisar por lá. Então, se você quiser ser avisado e ainda não estiver na lista, pode ir lá e pedir para entrar, porque eu vou avisar. O que mais? Terminando aqui, eu vou abrir caixa de pergunta lá. Então, qualquer coisa que vocês queiram perguntar a respeito do que eu falei aqui na live, né? A respeito tanto da minha história quanto essa questão do coaching e tal, tudo o que vocês quiserem perguntar, coloca lá na caixa de pergunta, porque é legal, porque aí eu posso compartilhar e posso, de repente, responder a outras pessoas que não estão aqui e que não, né, e não puderam perguntar aqui na live, então a live fica legal porque eu consigo compartilhar com mais gente. O que mais? E na próxima live... Não, então, voltando... Para quem que é essa live, então, né? Eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir. A partir da próxima, eu vou entrar mais nas questões que vão poder te ajudar a gerenciar melhor a tua equipe, né? Seja supervisor, coordenador ou gerente. Eu vou entrar um pouco mais nessas questões. Então, cara, se você conhece alguém que pode se beneficiar, avisa essa pessoa, manda essa live, manda uma mensagem, sei lá, encaminha essa live aqui para que a pessoa possa assistir, para que ela venha acompanhar a gente também. Vai ter live premiada, tá? Ainda não decidi quando vai ser, nem como vai ser, mas eu vou avisar. Eu vou avisar quando for, né? Durante a live eu vou avisar quando for, vou falar o que vocês têm que fazer e eu vou dar... Ainda tô pensando o que eu vou dar, tá? Tá aqui na minha cabeça, mas eu tô pensando ainda, tô decidindo ainda o que eu vou dar, tá? Então vai ser bem bacana, cara. Tenho certeza que vai ser bem bacana. E na próxima live, então, eu vou falar sobre perfis de comportamento. Eu já falei um pouco sobre isso aqui, já falei aqui no meu Instagram um pouco sobre isso. Já tem um artigo no LinkedIn sobre isso também, mas eu vou trazer isso, eu vou trazer a questão dos perfis dentro da liderança, dentro dessa liderança, dessa coordenação, dessa gerência. Eu vou trazer questões que podem acontecer dependendo do teu perfil, então eu vou explorar bastante cada um dos perfis, eu vou explorar bastante cada um deles, e aí você já vai começar a poder perceber algumas coisas relacionadas, por exemplo, a um problema de relacionamento. Porque, cara, uns 90% aí dos problemas de relacionamento poderiam ser solucionados se a pessoa simplesmente soubesse o seu perfil de comportamento e o perfil do outro, tá? Então a próxima live ela vai ser bem bacana, a de amanhã vai ser bem bacana, e você já vai poder... Se você nunca ouviu falar de perfil de comportamento, você vai poder conhecer, você vai poder ouvir, vai poder tirar suas dúvidas, vai poder aplicar na tua realidade, trazer para a tua realidade e entender por que isso pode estar afetando a tua equipe e tal. Tá bom? Então eu vou botar caixa de pergunta, eu vou botar
lembrete no Instagram, mas se você quiser ser lembrado, também entra lá para minha lista do WhatsApp, que eu vou te avisar e que eu vou mandar também o link dessa live aqui quando terminar, tá bom? Obrigada por todo mundo que está aqui. Um beijo para vocês e boa noite e até amanhã. Beijo!